Nesse vídeo, eu vou contar para vocês como eu fecho clientes high ticket com um único stories, sem depender de engajamento, sem aparecer e sem parecer que eu estou vendendo. Eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo recentemente. Na última semana, eu fiz um story, tá? Não foi sequência de lançamento, não foi live, não foi anúncio, não foi uma página nova, não foi uma sessão estratégica de 2 horas tentando convencer alguém. Foi um único story. E esse story me rendeu uma cliente de 30 mil. Sem eu postar nada além disso. Sem colocar R$ 1 de tráfego. Sem ficar perseguindo lead no direct. E sem aparecer todo dia fingindo que a minha vida é um reality show de produtividade. E muito menos sem fazer uma call interminável com um lead desqualificado que entra querendo sugar uma consultoria gratuita e sai dizendo: eu vou pensar, vou ver com calma, depois eu te chamo, me passa mais detalhes depois. E eu sei que se você vende conhecimento, seja por mentoria, consultoria, terapia, qualquer tipo de serviço premium ou transformação mais profunda, você já provavelmente passou por isso. Acontece que quando você entrou na internet querendo duas coisas muito simples, talvez você tenha se frustrado. Uma é ser valorizado pelo que você sabe fazer e a outra é ter mais liberdade para viver a sua vida offline. Só que do nada, o digital ele começa a te empurrar para uma prisão com um nome muito bonitinho. Daí você acha que você está construindo um negócio, mas quando você percebe, você está preso em conteúdos infinitos, conversa no direct, reunião com o curioso, pessoas pedindo conselho gratuito, call que não converte, entrega artesanal, agenda lotada em um produto que precisa ser explicado 1000 vezes para parecer valioso. E o pior, muitas vezes você sabe que o seu produto é bom. Você sabe que ele transforma. Você sabe que tem repertório, tem história. Você sabe que tem algo que vale muito mais do que você está cobrando. Mas, olhando de fora, para as outras pessoas, o seu trabalho ainda parece muito comum. Parece só mais uma mentoria, mais uma consultoria, mais um acompanhamento ou uma sessão. Mas uma promessa assim, no meio de um mercado lotado de gente parecida. E quando a sua profundidade parece comum, você começa a ter que compensar as coisas com muito esforço. Você explica mais, posta mais, responde mais, faz mais call, entrega mais coisa, dá mais bônus, aceita mais exceções que você não aceitaria. Você aceita, às vezes, negociar os seus valores pessoais, princípios, e acaba chamando isso de estratégia. Mas na prática é só um negócio que depende da sua energia para respirar. E daí você percebe que, na verdade, o seu negócio está respirando por aparelhos. E hoje eu quero te mostrar uma das estratégias que eu uso sempre que eu quero gerar muito desejo pela minha mentoria, sem nem parecer que eu estou vendendo. Isso tudo pelo Story. Então, essa estratégia ela chama oferta oculta. Mas antes de eu te mostrar como aplicar na prática, você precisa entender uma coisa. O grande segredo dela não é a estratégia de venda em si, é o produto por trás. O Stories, ele é só uma faísca nesse caso. O que fez aquilo virar uma venda foi a percepção, foi a escassez real, foi o desejo que já estava sendo construído bem antes daquele store. Foi o fato de existir uma oferta de alto valor muito bem comunicada, que as pessoas já entendiam como algo específico, autoral e difícil de copiar, ou seja, algo único, diferente do que elas já tinham visto antes. Então, hoje, eu quero te ensinar a estratégia de stories, mas durante o workshop de mentoria Sexy no Automático, eu vou te mostrar o sistema completo, né? O sistema maior que faz essa estratégia funcionar de verdade. Porque nenhuma estratégia de venda, por mais foda, validada que ela seja, salva um produto ruim. Estratégia de venda com capital autoral, promessa forte, método nomeado e operação bem desenhada vira pedido de orçamento. Vira DM qualificada, vira gente perguntando. E a pergunta que você mais valiosa, que você mais quer ouvir na sua DM é: como funciona isso? Agora, pensa comigo.
Se hoje eu fosse começar do zero no digital, eu não começaria criando um produto de 97, nem de 197, nem 297, nem 497. Eu criaria um produto acima de R$ 3.000. Porque se você vende um produto de 197 e quer faturar 100 mil, fazer os seus primeiros 100 mil, você precisa vender para muita gente. Muita gente mesmo. E a maioria das pessoas que está começando não tem audiência gigante. E vamos combinar. Hoje, para você crescer um número grandão de seguidor, parece que você precisa entregar o seu corpo e sua alma para o algoritmo. Tem vários experts de crescimento que você pode ver. Eles recomendam postar 6 vezes por dia no feed do Instagram. Suave, suaveira, né? É só acordar às 4 da manhã para você criar conteúdo, tomar 3 litros d'água, suplementar direitinho, meditar, treinar, bater meta de proteína, pensar positivo, estudar tendência, gravar Reels e de preferência ser solteiro, sem filhos e com tempo sobrando. Agora, se você é um ser humano normal como eu, e você não quer ficar tentando viralizar a qualquer custo, nem ficar investindo rios de dinheiro em anúncio, você muito provavelmente não vai ter um volume suficiente para depender de centenas de vendas semanais com um produto de tão baixo ticket. Então, o primeiro ponto é esse. Eu só vendo produtos acima de R$ 3.000. E é isso que eu recomendo para você também. Isso muda o jogo completamente. Mas o segundo ponto é ainda mais importante. O resultado que eu tenho não veio só porque eu fiz um bom stories. Veio porque o produto que aparece por trás daquele stories é muito desejável. E eu posso dizer isso porque essa não é uma teoria que eu inventei ontem. Para quem não me conhece, eu sou Tatiana Marques, já faturei mais de 10 milhões no digital e só nos últimos 2 anos a nossa metodologia gerou mais de 36 milhões de reais para os nossos mentorados. Mas a minha jornada, ela não começou assim. Eu comecei do zero, do absoluto zero, em 2019. E em março daquele ano, eu fiz minha primeira ação de vendas no Instagram. Eu estava construindo uma comunidade de marketing. Ali eu iniciei faturando 18 mil, foi o meu primeiro faturamento do digital. Em dezembro desse mesmo ano, eu fiz os meus primeiros 6 dígitos em 30 dias com a minha primeira mentoria. Já em 2021, eu já tinha faturado múltiplos 7 dígitos vendendo cursos de até R$ 3.000. E foi justamente quando tudo parecia estar funcionando que eu tomei uma decisão muito difícil. Eu parei de vender e lançar daquele jeito, porque eu comecei a perceber que o mercado digital ele estava ensinando muita gente a crescer para dentro de uma prisão. Eu me sentia numa prisão. Mais produtos, mais lançamento, mais equipe, mais conteúdo, mais operação, mais complexidade. Em 2022, então, eu troquei a minha esteira com milhares de cursos por uma solução única e diferentes níveis de acesso, todos eles acima de R$ 5.000. Foi quando eu comecei a vender high ticket todos os meses, inclusive para pessoas que nunca tinham me visto antes. Já em 2024, eu alcancei a marca de R$ 6 milhões em faturamento só com produtos high ticket, só com mentorias, produzindo pouco conteúdo, mas muito estratégico. Só que em 2025 o mercado mudou de novo e a minha vida também. Eu tive a minha segunda filha e eu escolhi criar minhas crianças de perto, sem babá e sem escolinha. Então, imagina, eu não tenho tempo para quase nada, muito menos para sustentar um negócio cheio de complexidade, produtos demais, conteúdos demais, calls demais e operação demais. Então, mais uma vez, eu precisei criar um outro caminho. E foi daí que nasceu o modelo que eu vou te mostrar no workshop Mentoria Sexy no Automático. Um jeito de criar, vender e entregar high ticket sem virar funcionário do próprio negócio. E hoje, a maioria das pessoas na internet estão vendendo um formato que já cansou. É o que eu chamo de mentoria tradicional. Sabe aquela mentoria em que a pessoa grava um monte de aula, joga numa plataforma, numa área de membros e faz encontros em grupo a cada 15 dias para responder dúvidas pelo próprio chat do Zoom ou por um formulário? Então, é o tipo de mentoria que talvez você já tenha comprado e tenha se sentido enganado. E daí você viu isso e fala: eu não quero criar uma mentoria dessa. Então, eu quero começar de uma forma muito mais honesta, certo? Daí você vai para o outro extremo, né? Que tipo, essa pessoa que já foi enganada, decepcionada por esse tipo de mentoria, decide fazer diferente.
né? Você não se sujeita a fazer algo meia boca, você quer fazer algo foda. Então você cria uma mentoria totalmente no MOOC, no braço. Você coloca 1.000 encontros individuais, fica respondendo o WhatsApp o dia inteiro, ajusta tudo para todo mundo, né? Abre sessão para todo mundo, ativa o modo Madre Teresa de Calcutá, o Buda, você que escolhe, qual você tem mais identificação. Aí você carrega o mentorado nas costas, acaba se sentindo desvalorizado porque ele cobra resultado, né, de você, e você sente que você está entregando a alma e ele não está sentindo que está suficiente. E daí, o próximo passo é você sentir uma fraude e desistir. Só que eu desenvolvi um novo modelo de mentoria, porque eu já passei por isso que eu te falei. Hoje eu estudei vários formatos, testei com os meus próprios mentorados e encontrei um modelo que deu muito certo. E é por isso que ficou muito mais fácil vender esse produto para mim. Apesar dele ser high ticket, as pessoas disputam vaga. Para começar, ele não é um produto que fica aberto o tempo inteiro. Ele tem limite de vagas, porque a minha agenda tem limite. E mesmo eu atendendo as pessoas individualmente dentro desse produto, acaba existindo um sistema lá dentro que faz essa entrega ser extremamente leve para mim. Bem mais leve do que quando eu entregava a mentoria em grupo. Como são poucas vagas, a escassez é real. Não é um contador fake na página. Não é últimas vagas eternas. É real, porque o acesso é individual e tem limite. Nem se eu quisesse abrir 100 vagas eu conseguiria. E quando as pessoas veem que abriu, elas se movimentam e na última abertura as vagas esgotaram cerca de 48 horas. Então, se você está fazendo muito esforço no perfil, no conteúdo, na estratégia de venda, comprando mentoria atrás de mentoria e nada parece encaixar, talvez o problema não seja a sua copy ou a sua comunicação só. Talvez você esteja tentando vender um modelo ultrapassado, que já não cabe mais no mercado tão concorrente, com tanta concorrência. E de clientes tão exigentes como a gente está agora. Um modelo que te dá dor de cabeça, não te rende dinheiro suficiente e não é o produto que o seu cliente realmente quer hoje. E aqui que entra a oferta oculta. Ela é uma estratégia simples, mas poderosa para revelar o valor de uma oferta high ticket, sem parecer que você está vendendo ou implorando. Tá, eu vou ser direta. Ninguém gosta de sentir que ele está sendo alvo de uma venda direta. Ninguém abre o Instagram pensando, "Oh, tomara que hoje alguém me convença a comprar uma mentoria de R$ 5.000. Ninguém. Mas todo mundo adora descobrir algo que parece bastidor. Todo mundo adora sentir que viu uma coisa que não era exatamente para ser vista. Todo mundo presta atenção quando parece que você deixa escapar alguma informação. Porque curiosidade é mais poderosa que persuasão. Então, quando você faz um pitch direto de venda, ele tem o seu lugar. Mas, nesse caso, nessa estratégia, você vai ver a diferença entre fazer um pitch explícito e você parecer que revelou uma informação de bastidor. Então, quando você faz um pitch direto, o cérebro da pessoa ativa a resistência. Ela pensa, ela quer me vender alguma coisa. Lá vem, eu já entendi no que isso vai dar. Qual que é o preço? Será que eu preciso disso mesmo? O escudo, ele sobe na hora. Mas quando você mostra um bastidor, uma resposta, um resultado, um trecho do método, uma decisão de produto ou uma forma como você pensa, o cérebro da pessoa ela ativa a curiosidade. E daí ela pensa: espera, o que que é isso? Deixa eu ver como funciona. Será que isso serviria para mim? Eu quero algo assim. Você percebe a diferença? No pitch direto, você acaba tendo que empurrar algo e na oferta oculta você vai revelar algo. No pitch direto, você pede atenção. Na oferta oculta, você deixa pistas, você deixa brecha. No pitch direto, a pessoa sente que você quer vender. E na oferta oculta, a pessoa sente que descobriu algo. E quando a pessoa sente que descobriu, ela se aproxima com muito menos resistência. E o que é a oferta oculta? A oferta oculta é quando você deliberadamente deixa escapar informações que mostram o valor do seu trabalho, mas de um jeito natural, contextual e quase acidental. Você não abre o Stories falando, tem uma consultoria premium, últimas vagas, clique aqui. Você vai responder uma pergunta, mostrar um bastidor, comentar uma decisão.
contar uma micro história, explicar uma escolha, por exemplo. Você vai mostrar a diferença entre o que você faz e o que o mercado faz, é o que eu chamo de contraste. E no meio disso, a pessoa entende: ah, essa pessoa tem uma oferta, essa oferta parece diferente. Ah, isso resolve algo que eu quero. Ah, talvez eu queira perguntar como funciona. Então, oferta oculta não é esconder o que você vende, é parar de vender como se tivesse desesperado para você ser escolhido. Quando você posiciona a sua oferta como algo que existe, funciona, tem critério e não precisa implorar por atenção, essa estratégia, ela funciona porque ela tem cara de um bastidor inocente. Só que de inocente ela não tem nada. Então agora você pega papel e caneta na mão, que eu vou te passar o modelo simples para você aplicar ainda hoje a estratégia de oferta oculta. Então perceba aqui, toda oferta oculta boa tem quatro partes: gancho contextual, contraste, pista de valor e uma brecha para te gerar DM. O gancho contextual é um motivo natural para você falar daquilo. Pode ser uma pergunta que alguém fez. Esse é o melhor jeito de aplicar essa estratégia. Se ninguém te fizer a pergunta, você faça para você mesmo, tá? Uma caixinha de pergunta. Ó, mas também você pode variar, por exemplo, um comentário de algum cliente ou seguidor na sua DM, você printar e, além disso, você, embaixo disso, você responder uma decisão que você tomou, uma reflexão depois de uma entrega, uma situação comum do mercado, mas os dois que mais funcionam ou é caixinha de perguntas ou um print de alguma pergunta ou alguma coisa que alguém te mandou no direct e que vai levantar a bola para que você fale sobre o seu trabalho. Só que o ponto é que a oferta que você vai colocar ali, ela não aparece do nada. Ela entra porque existe um contexto. Então, você pegando esse contexto, você vai trabalhar a comunicação em cima. Depois do contexto vem o contraste, porque você vai mostrar a diferença entre o seu jeito de gerar um resultado para a pessoa e o jeito comum que o mercado faz. Isso é o coração da estratégia. Porque high ticket, ele não nasce só de dizer o que você faz, nasce de mostrar o porquê o seu jeito é totalmente diferente do jeito comum. Vou te dar um exemplo aqui, alguns exemplos. A maioria vende planilha. Você vai dizer que você não vende planilha, você vende outra coisa. A maioria entrega aula. Meus clientes não querem mais uma aula, então eu desenvolvi outra coisa. A maioria faz acompanhamento solto. Eu não faço. Eu trabalho com processo fechado. A maioria tenta vender pelo volume de conteúdo. Eu prefiro criar desejo de conversa. O contraste, ele posiciona. Depois do contraste vem a pista de valor. Aqui você deixa escapar o valor real. E eu não estou falando de preço, estou falando de valor. Pode ser um resultado, um prazo, um mecanismo, uma etapa do método, uma característica premium, um tipo de cliente ou uma transformação específica. Então, aqui vai entrar muito a especificidade, porque tudo que é genérico não gera desejo. Por exemplo, minha mentoria ajuda você a vender mais. Isso é muito fraco, muito genérico. O que seria melhor? A gente transforma a sua experiência, seus conhecimentos em uma oferta high ticket com promessa específica, método nomeado narrativa de venda e operação, para você parar de depender de conteúdo diário e começar a faturar seus primeiros 100 mil. Então, tem especificidade, né? E por último, da estratégia, vem o que eu chamo de brecha para uma DM. Você não precisa fechar e nem deve fechar dizendo, me chama no direct para compra, porque isso mata a magia da coisa. Você pode deixar só uma brecha, algo como foi por isso que eu criei esse formato. Hoje eu só abro poucas vagas porque a entrega é muito próxima. É esse tipo de coisa que meus clientes recebem. Então, a brecha faz a pessoa perguntar. E quando ela pergunta, a conversa começa com o interesse dela e não com uma percepção sua. Então, ela vai ali no seu direct e vai te perguntar como que funciona isso. Agora eu vou te trazer alguns exemplos práticos para você entender como aplicar isso. Então, imagina que você é uma consultora de gestão para escritórios jurídicos e daí alguém pergunta nos seus stories: você vai lançar um curso de gestão de pessoas para advogados? A resposta comum poderia ser: não, não tem esse plano no momento. Ou até você poderia responder: sim, aguarde. Tipo, aguarde o quê, né?
Isso é uma resposta, mas não responde posicionando você, não gera desejo, não mostra valor, não abre conversa. Agora, olha a mesma resposta dentro da estratégia da oferta oculta. Vamos lá, começa agora, papel e caneta na mão. Meus clientes não querem aprender gestão de pessoas. Eles querem ver tudo funcionando sem dor de cabeça. É por isso que a minha consultoria existe. Em 60 dias eu entro, arrumo a casa e entrego a equipe rodando. Em média, os escritórios aumentam em 30% o faturamento em menos de 3 meses. Isso sim é uma oferta oculta feita de uma forma primorosa. Você percebeu o que aconteceu? Você não disse compre minha consultoria, mas você revelou quem é o seu cliente, qual a dor que ele tem, qual transformação você entrega, qual formato você usa, qual prazo existe, qual resultado é possível e por que isso é mais valioso do que um curso comum, que é algo que o mercado naturalmente oferece. E o resultado é a pessoa certa não pensa que post legal. Ela pensa, eu preciso disso. E pergunta na sua DM como funciona. Essa é a DM que vale dinheiro. Agora eu vou te trazer mais 3 exemplos totalmente diferentes aqui para você entender o contexto melhor. Então vamos imaginar que você é um constelador e daí alguém te pergunta: você faz atendimento individual? A resposta comum poderia ser: faço sim, me chama no direct. Já na oferta oculta, como você responderia? Eu já fiz muitos atendimentos individuais, mas depois de centenas de processos, eu entendi uma coisa: algumas transformações não sustentam quando acontecem em sessões soltas. Hoje, eu conduzo jornadas fechadas com poucas pessoas, onde cada participante passa por um processo com começo, meio e fim. É um outro nível de profundidade. Por isso, eu não abro esse formato toda hora. Aqui, você não vende uma sessão, entendeu? Você revela uma experiência. Você fala sobre uma objeção até que seu público tem e você transforma isso num desejo, é algo muito desejável. Agora eu vou te trazer um exemplo se você é terapeuta e quer sair da sessão avulsa. E alguém te pergunta: você atende por sessão? Sim, atendo online. Não, você não vai responder assim. Na oferta oculta ficaria assim: eu não trabalho mais com sessão solta para esse tipo de demanda, porque muita gente usa uma sessão solta para aliviar o sintoma e depois volta para o mesmo ciclo. Hoje, eu conduzo processos fechados de 12 semanas para quem quer reorganizar um padrão emocional, a rotina e a tomada de decisão com profundidade. Sessão avulsa alivia, processo muda a estrutura. Então, isso posiciona você com mais valor e mais autoridade. Vamos ao terceiro exemplo. Se você é um consultor de marca, de posicionamento, de branding, e a pessoa pergunta: você faz identidade visual? Clássica pergunta. Você pode responder: não, só faço estratégia. Ou você vai aplicar a oferta oculta e responder: não, eu não começo pela identidade visual, porque marca bonita em cima de posicionamento fraco vira maquiagem cara. Então, antes de qualquer estética, eu entro no capital autoral da pessoa, entendo a história, visão de mundo, diferenciais, método e linguagem. Só depois disso a marca visual faz sentido. Quando essa base fica clara, a pessoa para de competir por preço e começa a ser percebida como categoria própria. Percebeu aqui? Você não está só dizendo o que você faz, você está ensinando o mercado a desejar do seu jeito, o seu jeito único de entregar. Antes de eu te dizer o que faz essa estratégia funcionar de verdade e quais os principais erros que as pessoas cometem nos seus stories, eu tenho algo muito especial para você. Para todas que estiverem ao vivo ali no workshop, no evento Mentoria Sexy, eu vou liberar 2 presentes. Um é um documento com todo o passo a passo dessa estratégia de stories, oferta oculta. Eu vou mostrar a estrutura, exemplos, erros, todos os detalhes e também eu vou liberar um outro presente. Eu vou liberar um agente de IA treinado com o meu conhecimento, com a minha metodologia, ou seja, um agente que é o meu clone, implacável, que simula o seu cliente ideal, rico e exigente. Então, a minha clone faz um diagnóstico brutal do seu conteúdo, da sua oferta ou da sua ideia, diz o que está faltando na sua comunicação para o seu cliente te fazer um Pix de alto valor. Mas presta atenção, é só para quem estiver ao vivo e digitar no chat do Zoom clone.
Essa é a senha que eu vou pedir ali no chat. Se vocês digitarem ali no chat, eu vou liberar esses dois presentes, ok? Agora, presta atenção aqui que eu vou te dizer por que que essa estratégia oferta oculta funciona para vender high ticket no Story. Não é a frase em si que vende, né? A construção só da comunicação. É a percepção que essa frase abre na mente da pessoa. E essa percepção depende de três coisinhas, tá? Primeiro, você precisa ter algo específico para revelar. Se a sua oferta ela é genérica, não tem o que você ocultar ali. Se você vende mentoria de marketing, consultoria de venda, terapia integrativa, acompanhamento personalizado, pacote de sessões, pacote de aulas, você não tem um método, você não tem uma promessa, um mecanismo, não tem um diferencial claro. A coisa fica assim, não tem uma experiência legal para o cliente, você vai ter muita dificuldade de gerar desejos se for nesse formato. Agora, a oferta oculta revela valor, ela não inventa valor. Então, você precisa ter essa estrutura para ter um valor para comunicar. Segundo ponto, você precisa ter contraste com o mercado. High ticket nasce quando a pessoa entende que o seu jeito não é só mais uma versão do que ela já viu por aí, né? O que que todo mundo faz no mercado? O que que você faz diferente? Pelo que você luta contra? Do que você quer salvar o seu público? Todo mundo vende aula, talvez então você deva entregar a implementação. Todo mundo vende sessão avulsa, você pode vender processo. Todo mundo vende mentoria genérica, você pode vender uma aceleradora. Sem contraste, a pessoa só compara o preço. Com contraste, ela começa a comparar desejo. E o terceiro é, você precisa ter uma oferta premium. Esse é o ponto que conecta o nosso evento ao dia 16, o workshop Mentoria Sexy. A oferta oculta é uma narrativa, mas se não existe um produto sexy por trás, ela vira um truque de copy. E truque de copy até gera curiosidade, mas não sustenta a venda high ticket. Então, para você sustentar a venda high ticket, você precisa de uma oferta com promessa específica, método nomeado, entrega organizada e automatizada, experiência premium, escassez real, prova, critério de entrada e operação que não depende de você se matar para fazer tudo funcionar. E é isso que eu chamo de mentoria sexy no automático. Não é uma mentoria com promessa milagrosa, não é uma mentoria só com um nome legal e provocante, e não é uma página com um design bonito. Mentoria sexy é uma mentoria que dá vontade de comprar antes de você começar a explicar, porque ela tem forma, desejo, método e percepção, transformação clara, experiência premium e um operacional suficiente para não te engolir. E agora eu vou te revelar os três erros que matam essa estratégia de oferta oculta. O primeiro erro é forçar a barra. Se parecer muito proposital a pergunta, o gancho ali, né, vai perder o efeito. Então, a oferta oculta, ela não é, nossa, olha essa pergunta que magicamente me fizeram sobre exatamente o produto que eu quero vender hoje. Não, você vai ter que ser mais criativo para trazer um gancho sem ser tão óbvio. Porque as pessoas sentem, né? Tem que parecer conversa real, bastidor real, resposta natural. O segundo erro é ser genérico demais. Por exemplo, eu ajudo pessoas a desbloquearem o seu potencial. Isso não diz nada, meus amores. Especificidade vende. Então, resultado, prazo, mecanismo, perfil de cliente, tipo de transformação antes e depois. Troque, por exemplo, faça uma mentoria de marketing por eu transformo o seu conhecimento, a sua experiência em uma oferta high ticket com promessa, método e narrativa para ela parar de depender de conteúdo diário e faturar os primeiros 100 mil reais. O terceiro erro é não ter oferta premium. Esse é o mais importante. Se você não tem uma oferta de valor alto, específica e desejável, você não tem muito o que deixar escapar ali, entendeu? A pessoa ela precisa sentir que existe algo, algo com profundidade, com critério, com transformação, algo que não é só me chama que eu te explico. E aqui entra um aviso: se tudo vira oferta oculta, nada mais parece oculto. Então, não faça essa estratégia o tempo inteiro, use em momentos específicos. Pergunta boa, bastidor real, prova, decisão de produto, abertura de vaga, quebra de crença,
ou alguma ponto estratégia para uma venda. Ou seja, você vai aplicar em momentos específicos. Agora, eu quero que você faça um exercício simples. Faz uma pergunta comum que você costuma receber, pega ela, né? Pode ser, você atende individual, você vende aula avulsa, quanto que custa o seu trabalho, você faz consultoria, você tem curso gravado? Depois de pegar essa pergunta, você vai responder usando essa estrutura. Eu não trabalho mais com o formato comum do mercado, porque percebi que dor real do seu cliente não se resolve com solução superficial do seu mercado. Hoje eu faço seu formato premium, onde a pessoa passa por mecanismo ou etapas do seu processo para chegar em transformação específica. Então, isso é muito mais profundo, mais criterioso e por isso eu abro poucas vagas. Agora, você só precisa pegar essa estrutura e adaptar para o seu mercado. Se você fizer isso direitinho, as pessoas certas vão sentir. Isso é diferente. Nossa, como é diferente essa pessoa, o que ela entrega. E quando essas pessoas sentem isso, você começa a sair do modo comparação, canibalização do mercado. Oferta oculta não é uma técnica de stories, ela é um sistema de um novo jogo. O mercado digital, por muito tempo, ensinou você a postar mais, aparecer mais, fazer mais call, mandar mais mensagem, empilhar mais bônus, criar mais conteúdo, colocar mais gente no funil, fazer mais tráfego, escalar mais rápido. Mas muita gente seguiu essa cartilha e virou funcionária do próprio negócio. E eu não acredito mais nesse modelo. O novo jogo não é vender mais na força, é construir uma oferta tão específica, autoral e desejável que o mercado começa a se mover na sua direção. O novo jogo é transformar a sua profundidade de conhecimento numa forma, é dar forma para isso. Esse é o movimento por trás da mentoria sexy no automático. Porque aqui a gente não cria mentoria cheia de coisas para parecer premium. A gente cria produto foda, desejável e lucrativo para vender high ticket no automático. E quando eu digo automático, eu não estou falando em tirar você do negócio como se sua presença não importasse. Eu estou falando de tirar você do operacional que engole a sua vida e mina a sua criatividade. Porque o expert não nasceu para virar um vendedor cansado da própria agenda. Nasceu para liderar um movimento, uma transformação com método, visão e com vida, com propósito. Se você entendeu a oferta oculta, você já tem uma ferramenta muito poderosa. Você pode usar isso nos seus stories ainda hoje. Pode testar com uma pergunta simples e pode transformar uma resposta comum numa resposta que gera muito desejo. Mas eu preciso ser honesta, isso é só uma peça. E eu vou te mostrar o sistema completo por trás disso. Eu quero que você faça duas coisas. Primeiro, aplique a oferta oculta no Stories ainda hoje. Depois você vai no meu direct, @Tatiana Marques, e me conta o resultado. E a segunda coisa, esteja comigo, presente, ao vivo, na mentoria Sexy no Automático, às 2 horas da tarde. Porque lá eu vou te mostrar o sistema completo para transformar a sua experiência e seu conhecimento numa mentoria high ticket, sexy, autoral e altamente desejável. Mesmo que a sua oferta hoje transforme de verdade, mas ainda pareça comum quando alguém olha de fora. Mesmo que você já esteja cansado de explicar 1000 vezes o valor do que faz. E mesmo que você já tenha tentado conteúdo, call, funil, lançamento direct, tráfego, mas ainda sente que tudo depende muito da sua energia. O problema talvez não seja a falta de profundidade, e eu tenho certeza que não é. Talvez te falte estrutura para transformar essa profundidade em desejo. E é isso que eu vou te mostrar ao vivo, sábado, às 2 da tarde, no Zoom. Já entra com papel e caneta na mão, entra com presença e entra com coragem de olhar para a sua oferta, para as suas ideias, sem romantizar o que está te deixando cansado e estagnado.